E para você que gosta de restauração de aparelhos, está aqui um GE, um aparelho de 5 faixas. A chave seletora tem 6 posições, uma para o toca-disco. Exatamente o modelo desse aparelho eu não sei, talvez nem o dono saiba. Se souber, eu coloco no futuro o código do aparelho ou o modelo do aparelho aqui na descrição do vídeo. Mas a princípio ele parece que tinha um toca-discos, até porque o áudio dele, o som dele é mais bem elaborado, mais bem feito, superior a um aparelho que fosse simplesmente ondas médias e curtas. Aliás, aqui você vê o frontal do aparelho, uma foto que o dono mandou. Veja as faixas aí de ondas médias e curtas. Não tem FM, mas tem uma saída em push-pull, tem a válvula que faz a inversão de fase, tem uma 12AX7 como equalizador. Por isso que eu digo, tem algo mais nesse aparelho. O áudio dele é muito bom, é superior a um simples rádio AM. Você sabe que a AM, ondas curtas, prioriza a voz. É muito fraca em grave e em agudo. Isso está no padrão da transmissão. Ter um áudio superior identifica um aparelho que tem algo mais, talvez um FM, um toca-discos bom. Quer saber quais são as válvulas utilizadas? Vamos lá. Indo da radiofrequência até o áudio. Primeira válvula, uma 6BA6 como amplificadora de radiofrequência. A segunda, a clássica 6BE6, osciladora misturadora, que, para quem não sabe, gera a frequência intermediária, tem um oscilador local. E para você que está entendendo zero, daqui tem o nosso curso de rádio valvulado para você entender tudo isso que nós estamos falando. E seguindo agora na frequência intermediária como amplificadora, mais uma 6BA6. E finalizando a radiofrequência, a 6AV6, que é um duplo diodo e triodo de alto ganho, trabalhando os dois diodos como detetor, e ainda é um detetor e controle automático de ganho mais bem feito. Não é aquele padrão onde o próprio sinal de áudio retificado e filtrado como tensão negativa, fazendo controle automático de ganho. Ele é superior. Os dois diodos dessa válvula são usados em lugares diferentes do circuito. E o triodo como pré-amplificador mesmo do áudio, da primeira etapa do áudio. A famosa 12AX7 está aí como amplificadora ou para o tratamento do equalizador. E para finalizar o áudio, duas 6C4 trabalhando juntas com um par de 6V6, fazendo a saída em contrafase, saída high-end ou saída push-pull, chame como quiser. A saída de áudio, como eu disse, é muito boa, tem uma qualidade sonora muito interessante. Você deve ter reparado ou está prestando atenção aí no vídeo, perceba quantos capacitores precisei trocar. Uma quantidade enorme. Vários eletrolíticos e esses amarelinhos, capacitores a óleo, não estavam assim exatamente em curto, mas 100% com capacitância alterada. Capacitor a óleo é um que eu realmente não gosto nem um pouco. Essas peças que eu vejo são peças que eu troco. Muitas vezes nem perco tempo medindo para ver se ainda está em ordem. Já troco porque se está bom agora, depois vai dar defeito quando a pessoa começar a usar ele. É aquele negócio, né?
Brinquedo novo, a gente quer brincar mais, quer deixar o rádio mais tempo ligado, quer mostrar para os outros, aí esquenta aquele capacitor que já estava fragilizado, resolve estragar. E às vezes a pessoa mora longe, né? Fica mais difícil de trazer o aparelho para ver o que aconteceu. Não corro risco, portanto, troco todos os a óleo e os eletrolíticos também, não dá para arriscar. Até porque as peças de poliéster hoje atendem bem a necessidade dos rádios e são capacitores secos, não tem nenhum eletrólito, não tem nada aí que vai estragar rapidamente. E consequência de capacitores muito alterados, nós acabamos tendo resistores com defeito. Veja quantos estão com a cor alterada porque passou corrente muito alta por ele e por muito tempo. Muitos resistores mesmo com o valor bastante fora do que é o padrão do valor de estampa, e também resistores que ainda não estragaram, mas que dá para ver pela pintura que já queimou muito. Nos dois casos eu acabo trocando esses resistores por valores iguais ou por o valor mais próximo que existe fabricando hoje. Alguns componentes, pela posição onde estão, são bem chatos de substituir. É bem difícil soldar uma peça nova no lugar, tomando cuidado para que não tenha nenhum curto-circuito, não encoste nada onde não deveria, e ainda também não cortar nenhum cabo, conexão, terminal com o alicate errado, sem ter visto. Você percebe uns fachos de luz aí? É que eu ganhei uma daquelas lanternas de cabeça. É muito bom para trabalhar a qualquer hora do dia, e principalmente a gente que só tem tempo de fazer isso à noite, ajuda demais. Aí ainda mais, né, depois que a gente passou dos 41 anos, toda iluminação é pouca. E mais, né? Os capacitores antigos de valor mais alto tinham que ser eletrolíticos. Hoje nós temos cerâmico na mesma capacitância, com tensão igual ou até superior, com a vantagem de ser menor. Para aquela pessoa que quer embrulhar um capacitor novo dentro de uma caixa de antigo, cabe tranquilamente porque o novo é menor. Eu não gosto de fazer isso, mas se a pessoa quiser, a gente faz. O que eu faço normalmente é deixar aqueles grandes eletrolíticos que ficam parafusados no chassi. Aqueles eu não mexo, eu só desconecto, eles perdem a função e ficam só com uma função, só pela estética mesmo. Ficam no chassi, mas com peças novas por baixo. Mesmo com o vídeo acelerado, você percebeu quanto tempo a gente demora para trocar esses componentes? E eu ainda tomo cuidado de, na hora de conectar, não simplesmente fazer uma solda de contato entre o terminal no caso um capacitor, e o ponto de contato dele. Eu faço um ganchinho, pressiono bastante para garantir que mecanicamente ele ficou bem acoplado. Depois a solda é só para a garantia final, para que nada de mal aconteça com esse componente. Além de muitas vezes ter que colocar um tubinho de termorretrátil para que um componente não encoste no outro e provoque algum dano.
O bom é que mesmo com tantos componentes, assim, no caso, tantos resistores que deram problema, isso não prejudicou o transformador, nem o transformador de força, nem o de saída, nem o choque de filtro. Dá para ver nessa visão lá embaixo, bem no fundo, ele parafusado do lado de dentro do chassi. Eu só compro resistores de 3 watts e eu acho eles bonitos, né? Apesar que dependendo do lote vem meio bege ou então meio verde na cor de fundo, mas de qualquer maneira eles são grandes e são bonitos, independente da posição. Muitas vezes nem precisava ser de 3 watts, mas assim, não preciso de muita peça no estoque, né? Tem um tipo só de resistor e também não ia ficar bonito, apesar que a beleza do circuito por baixo não é lá muito bonita, né? É uma aranha, uma montagem aranha assim, bem da mais ou menos, né? Há de se observar, né? A montagem não é das mais bonitas, mas ficaria pior no meu ponto de vista aí com resistores de potência de 1/8 de watt, por exemplo, muito pequenininho, não orna com válvulas grandes. Se eu olho o esquema, bom, eu sinceramente faz tempo que eu não preciso de um. Lógico, às vezes alguma necessidade aparece aí e a gente acaba precisando olhar um esquema, mas de tanto mexer com rádios e assim, de verdade, eles são muito parecidos. Pequenas diferenças, é sempre o mesmo roteiro, é quase sempre a mesma ideia do circuito. Não é exatamente o mesmo circuito, mas é a mesma ideia. Desse jeito não foge muito. Os valores são mais ou menos muito próximos. Os componentes vão sempre mais ou menos no mesmo lugar. Eu digo, resistor de catodo, resistor de grade, capacitores, as coisas são sempre quase iguais. Olha a quantidade de componentes e não estão todos aí. Aqui eu percebi a falta de continuidade entre as duas bobinas da frequência intermediária, da segunda frequência intermediária. Tive que abrir, tirar a caneca de alumínio fora para observar lá do outro lado as bobinas. E quando eu chego aqui do outro lado, tem a bobina de cima, a bobina de baixo da frequência intermediária e veja só, um dos cabinhos, uma das conexões estava arrebentada, isso na segunda frequência intermediária, o que não ia permitir nenhum funcionamento de rádio em nenhuma faixa, né? Não tem a passagem da radiofrequência para o áudio. Como surpresa pouca é bobagem, né? Eu percebi que o aparelho tinha o oscilador local funcionando em 4 faixas, menos nas ondas médias. E é complicado encontrar o defeito. Medir resistor, medir indutor, medir. E cheguei nesse capacitor aí, nesse trimmer. A placa superior dele estava encostando no parafuso de ajuste e o parafuso está aterrado.
e veja no osciloscópio, some o oscilador local. Mexe um pouco para lá, um pouco para cá, tem oscilador, não tem oscilador, quer dizer, o AM vem e vai embora. Tive que separar, praticamente desmontar o trimmer. Consegui colocar um pequeno termorretrátil no corpo do parafuso para que a placa do capacitor na hora do ajuste não entre em curto. E assim achei talvez o penúltimo defeito do aparelho. E ainda tem essa dúvida para resolver. Um voltímetro de tensão alternada e um miliamperímetro. Também 2 chaves e 2 P10 fêmea que se conectavam a uma tomada atrás do aparelho, com alguns fios arrebentados e tendo que descobrir o que é cada um. Deu um pouquinho de trabalho, mas acabei descobrindo. Até com o auxílio do dono do aparelho. O voltímetro alternado mostra a tensão da rede e o miliamperímetro a sintonia, de uma maneira muito, no mínimo, exótica. Eu preciso até mostrar um trecho de um esquema para você entender onde esse miliamperímetro ficava. Eu digo ficava porque ele está estragado também e a opção do dono foi deixar ele só como enfeite e não funcionando. Eu acredito que dê para rebobinar se ele encontrar alguém que consiga fazer esse trabalho. É fio muito fino, é 38 ou 39 AWG, um fio extremamente fino mesmo, tá? Em torno de 0,1 milímetro de diâmetro. E esse é o circuito original, miliamperímetro olhando a corrente da grade de blindagem. E realmente existe uma pequena variação de corrente quando está sintonizado e quando está fora de sintonia. Emissora mais forte, emissora mais fraca. Isso reflete numa pequena variação de corrente dessa válvula, porque o controle de ganho trabalha mexendo na corrente da válvula, porque a sintonia acaba colocando mais miliamperes na válvula, ela vai conduzir mais. Isso afeta na tensão da blindagem. Muito interessante a solução que eles fizeram para esse rádio. As 2 chaves fazem o seguinte: uma delas liga ou desliga uma saída num P2, que eu acredito que é para fone de ouvido, e a outra seleciona o outro P2, não, P10, né? O outro P10 fêmea, que tudo indica ser uma seleção entre alto-falante interno e alto-falante externo. Sem esse cabo, o alto-falante, a saída normal do alto-falante não tem conexão, depende desse cabinho. E também pelo fato daquele miliamperímetro, o indicador de potência de sintonia ou de sintonia, talvez, se ele ficar aberto, não tiver um miliamperímetro ali permitindo a circulação da corrente, a grade de blindagem da amplificadora de frequência intermediária fica sem polarização e para de funcionar. Eu tive que deixar o cabo, deixar a opção para uma futura manutenção naquele amperímetro, mas tive que colocar em curto, porque senão o rádio não sintoniza nada. E para finalizar o trabalho, ele pediu para colocar um Bluetooth escondido aí atrás do chassi. Como o aparelho não tem toca-disco, mas tem uma posição na chave seletora para ele, eu aproveitei. Na posição disco entra o Bluetooth, fora dela rádio normal, com ele bem escondidinho.
ligado na entrada do disco mesmo. Assim tem mais uma opção para o usuário. Se quiser tocar música, ouvir um FM que vem do celular, é possível. E essa foi a saga do GE. Mais um aparelho aqui, mais um ressuscitado que dentro de alguns dias deve voltar ao proprietário. E se você gosta desse trabalho nosso, deixa o joinha, já ajuda bastante para a divulgação do trabalho. Considere apoiar o canal, os meios estão aqui embaixo na descrição, como também estão aí os links para os cursos de rádio a válvula e de eletrônica a válvula. Estou finalizando um curso ou um projeto de amplificador saída simples de alta fidelidade, com duas opções. A primeira, com peças tradicionais, válvulas tradicionalmente utilizadas para áudio, como 12X7, como EL84, e uma segunda opção com peças alternativas, válvulas que não nasceram para o áudio ou para amplificadores, dizendo assim, e que funcionam maravilhosamente bem. Assim que estiver pronto, disponível, eu coloco também o link aí. E mais adiante já está também aqui, pelo menos na mente, o projeto de um curso aí com a saída em contrafase, a saída high-end ou push-pull, nas duas versões também, com peças tradicionalmente usadas em áudio e com peças alternativas. Ao som dos cachorros do vizinho, um grande abraço e até a próxima.